Tá vendo, que com certeza vai estar vendo, que os pais de alunos sempre acompanham o que eu falo. Não existe racismo reverso, senhor José. Por Jesus. De Astorga. Tá ligado? seu Antônio de Cornélio Procópio e seu Braulio de Uberaba. Não existe racismo reverso. Porque racismo é a condição de poder, para que exista racismo reverso. Pessoas pretas. E a estrutura social deve ser empretecida. Não é porque um cara me chamou de lagartixa amarela que ele tá sendo racista comigo. Isso aconteceu. De verdade. Eu apanhei depois porque eu fiz um gesto que não é muito legal. Jogando futebol. Um soco na cara mesmo. Tomei um socaço lindo na cara. Então esse menino que me chamou de lagartixa amarela não tá sendo racista. Ele pode, obviamente, tá tendo uma reação que não é legal. Um bullyingzinho. Mas para que ele seja racista comigo, ele precisa ter poder social, privilégio social. A polícia, entre eu e ele, preferia bater em mim, né? Preferia me ver como suspeito, entendeu? Então, chamar alguém branco de, sei lá, papel higiênico não transforma essa pessoa preta em uma pessoa racista. Entendi. Exato. Ué, a gente viu há pouco tempo atrás um caso assim, né? Que um senhor, acho que ele bateu, ou ameaçou um motoboy. O motoboy era preto, a polícia chegou e a polícia prendeu o motoboy. Putz. E tinha câmeras. Aquele cara do aluguel recentemente em Minas, que ele... Sim! A casa dele é alugado, ele alugou a casa, tá ligado? Ele chamou a polícia por causa de barulho, eu acho. E a polícia prendeu o cara, tá? Tipo... Absurdo. Porra. É absurdo. É uma situação muito absurda, assim. E é única e exclusivamente por uma questão de raça. E aí a gente volta numa questão que é importante. Quando a gente fala, o futebol é o que pensa o Brasil e tudo mais. Mas tem uma questão que, ao mesmo tempo, a gente não pode pensar. Não pode deixar de pensar. O Brasil foi construído em cima da exploração de pessoas embrutecidas. Total. Todo o poder econômico da história desse país se constituiu inicialmente pelo fenômeno da escravidão e depois pelo fenômeno da retirada do direito dessas pessoas pretas livres. Então, não dá pra gente pensar numa política de Brasil que não tenha o racismo como um ponto principal de combate. E quando eu falo racismo, não é só o xingamento, não é só a perseguição às religiões de matriz africana, mas é na ideia das condições de dignidade da pessoa humana, de pessoas equidade, pretas. né? Exatamente. Uma questão de equidade, né? Por exemplo, pensar na representação. Quando eu pergunto para os meus alunos, quantos políticos pretos vocês conhecem? Não existe. Não é que não existe. Então, há dois elementos possíveis. Número 1, ou você não está pesquisando, ou número 2, ou a política impede a presença de pessoas pretas. Entende? Então, não tem como a gente pensar a história do Brasil e daqui para frente sem pensar a pauta racial como prioridade. Não tem como. Não. Por isso que o meu dever enquanto branco é isso. Eu só voto em pessoas pretas. Eu, Thiago Cavalcante dos Santos, só voto em pessoas pretas. Basicamente uma questão que eu tenho, porque eu reconheço meu privilégio. Né? Igual alguém disse, só pode ser presidente, governador ou prefeito quem sabe quer passar fome. Eu não sei o que é sofrer racismo, mas eu posso pensar minimamente que alguém que sofre racismo quer um pouco de dignidade da sua pessoa. Exato. E eu, como um sujeito democrata, é isso que eu quero. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Isso Concordo até filosófico, muito. porque o Kant diz, né? Tipo, é uma lei universal. Age conforme a sua ação seja uma máxima universal. Se é uma máxima universal, ela é um dever de todos, para todos. E ela é pública. Ela se manifesta publicamente. Eu anuncio. Não é só para todo mundo. Eu anuncio, eu falo. Né? Então, mais ou menos isso. E a gente... desculpa te cortar. Pode. Mas só para concluir esse assunto, e a gente tá muito atrasado. Porém, quando a gente para pensar em alguns países ditos de primeiro mundo, a gente tá super adiantado nesses assuntos. Sim. Eu tava conversando com uma moça que ela trabalha na... consulado alemão. E ela foi dar um curso uma vez para estudantes de economia. Era um curso, estudantes alemães. E eles nunca tinham ouvido a palavra decolonial. Eles não tinham a menor ideia do que aquilo significava. E ela teve que explicar. Eu falei, mano, imagina que privilégio você ser um colonizador e não ter a menor ideia do que significa decolonial. Sim. Então, assim, a gente tá bem à frente quando para pensar nesses assuntos em relação às minorias, né, professor? Cara, eu penso que assim, né, só para quem não entende o que é decolonial, é quando a gente desloca a mentalidade. Sim. Porque isso remete a uma frase do Aníbal Quijano, que é um intelectual, que ele vai dizer da colonialidade do poder.
A colonização é a ocupação do território latino-americano, exploração e tudo mais. A colonialidade é como a mentalidade dos povos latino-americanos, ela é eurocentrizada. Então, decolonial é romper com essa dependência de uma explicação do centro sobre a periferia, né? E remete bastante a um cara, também da Martinica, que influenciou o Frantz Fanon, que é o Aimé Césaire. Num texto chamado Discurso sobre o Colonialismo, de 1950, ele fala a seguinte frase: a Europa é indesculpável. Tipo, não tem como a gente passar pano pela escravidão e pelo racismo. Então, quando a gente fala, pô, vou lá pra Paris, pra Londres, ver o jogo da Champions League. Pô, Londres é foda, lindo, primeiro mundo. Só existe primeiro mundo porque existe a exploração dos países americanos. Foi em cima da exploração da América Latina, do continente africano, do continente asiático, se constituiu a riqueza de Europa. E por que a gente fala sobre isso? Porque, embora a gente tenha um monte de reclamações, né, fake news sobre o Rio Grande do Sul, discurso de ódio, etc., quem pode explicar o mundo hoje é só a periferia. Só. No caso, a gente. O que a gente chama de sul global. O futuro é o sul global. Só o sul global. Quem está na pauta ambiental? Por mais que a gente tenha destruições, mas os principais articuladores da pauta ambiental é daqui. Quem são os principais intelectuais de humanidade hoje? São daqui. Ailton Krenak, por exemplo. Ele vai dizer, olha, a gente precisa começar a ouvir os povos originários. Porque se o amanhã não está à venda, igual eles falam, né? É mais fácil para a gente imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. Sim. Entende? Então, por mais que a gente tenha, a gente reclama pra caramba, né? Um congresso que afrouxa leis ambientais, as principais mentes hoje do século XXI estão aqui. Então. Estão aqui. E é a gente que vai ser o berço do mundo. Eu também penso a mesma coisa. A gente vai ser. Porque a gente mora num país que ele é um continente, que o Brasil é gigantesco. A gente faz comida pro mundo inteiro. Todas as refeições nós produzimos e estamos tendo esse avanço intelectual, científico, fantástico, né? O que foi esses purificadores de água que o Felipe Neto mandou para o Rio Grande do Sul, foi criado aqui no Brasil, na UFSCar. Pô! Entendeu? Então, assim...